O Brasil República é um período muito extenso da história do Brasil, que se iniciou no dia 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, e se estende até os dias atuais. O principal pontapé dessa história se inicia na República Velha, ou a Primeira República, que durou 41 anos, de 1889 até 1930. A República Velha é dividida em dois períodos principais, sendo o primeiro a República da Espada, que durou de 1889 até 1894. Ela recebe esse nome por ter tido dois chefes de Estado que foram militares, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto. O primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro. Ele entrou através de um governo provisório. O grande problema era que o Marechal Deodoro não agradava muito os políticos da época. Ele era extremamente autoritário e, por isso, os políticos daquela época decidiram aprovar uma nova Constituição, a Constituição de 1891, que buscava consolidar de vez o regime presidencialista no Brasil. As principais leis criadas nessa Constituição foi o federalismo, a divisão dos três poderes, do jeitinho que a gente tem hoje, legislativo, executivo e judiciário, e o voto, que era somente para homens maiores de 21 anos, alfabetizados e era aberto. A economia do país naquela época não era uma das melhores. O Rui Barbosa, um dos ministros do Brasil, aprovou a política do encilhamento, que permitiu com que os bancos privados pudessem emitir papel moeda, o que desvalorizou demais a moeda do nosso país e aumentou absurdamente a inflação. E com isso a gente encerra a República da Espada e dá início à República Oligárquica, que durou de 1894 até 1930. A República Oligárquica foi marcada por ter tido o primeiro presidente civil do Brasil, o Prudente de Moraes. E ela foi um grande tira-casaco e bota-casaco entre São Paulo e Minas Gerais. O cenário político da época era dominado por dois partidos principais, o Partido Republicano Paulista e o Partido Republicano Mineiro. Esse troca-troca funcionava da seguinte forma. Vamos imaginar que agora, nesse momento, está tendo uma eleição presidencial e São Paulo apresenta um candidato. Sendo assim, Minas não apresenta nenhum candidato e apoia o candidato de São Paulo. Nas próximas eleições, Minas apresenta o candidato e São Paulo apoia. Eles fazem um revezamento para que assim sempre tenha alguém a favor deles no poder. E esse revezamento de poder entre Minas e São Paulo ficou conhecido como a República do Café com Leite, fazendo uma referência à principal riqueza de cada um dos estados. Toda essa manipulação do processo eleitoral acontecia de duas formas principais. A primeira era a política dos governadores, que consistia no presidente não interferir nas questões estaduais, dando assim uma autonomia para os estados. E assim ele ganhava o apoio dos governadores, que influenciavam diretamente no voto da população. A segunda forma era através do coronelismo, que ficou tão conhecido como o voto de cabresto. Isso acontecia através da imposição do voto pelos coronéis, que ameaçavam a população a votarem naquele candidato que eles queriam que ganhasse, ordenando assim o voto da população. Isso era ainda mais intensificado por conta da votação ser aberta naquela época. Com todo esse cenário político da época, onde a gente tinha uma grande inflação no Brasil, a manipulação do processo eleitoral e, além de toda essa concentração do poder do Estado sempre na mão da elite brasileira, isso gerou uma sociedade extremamente desigual e excludente. E é claro que a população não se calou. Durante esse período, a gente teve diversas revoltas populistas e diversos movimentos sociais que são falados até hoje, sendo o primeiro deles a revolta da vacina. A revolta da vacina aconteceu no Rio de Janeiro em 1904. E é importante a gente entender um pouco de como que era a questão de limpeza. O Brasil, que hoje em dia é conhecido como um país limpo, onde as pessoas tomam banho todo dia, antigamente já não era muito assim. O Brasil tinha diversos problemas de saneamento básico, principalmente no Rio de Janeiro, com alta concentração de pessoas, o que diminuiu muito o turismo no Brasil, já que as pessoas tinham medo de vir para cá e pegar alguma doença.
Com isso, os políticos da época decidiram chamar o Oswaldo Cruz para fazer uma vacina para varíola, que era uma doença que estava extremamente em ascensão na cidade. O grande problema é que não tiveram muito uma conscientização com a população. Eles não explicaram todo o como fazer a vacina, o porquê ela era importante. Os policiais só entravam na casa das pessoas, apareciam lá com uma agulha, aplicava e era isso. É óbvio que a população achou aquilo tudo muito estranho, do nada alguém entra, te vacina e você não sabe o porquê que aquilo está acontecendo. E por conta dessa falta de conscientização, a gente teve a primeira revolta do Brasil na República, que foi a revolta da vacina. Passando um pouquinho para frente, a gente vai ter ainda outra revolta ainda no Rio de Janeiro, em 1910. A gente vai ter a revolta da Chibata, que foi uma grande manifestação que lutava contra os castigos corporais que os marinheiros sofriam. E o principal instrumento de violência era a chibata, e por isso a revolta recebeu esse nome. O principal líder dessa revolta foi o João Cândido, o almirante negro. As suas principais reivindicações, além da luta contra os castigos, era também a melhoria da alimentação dos marinheiros, além de anistia a todas as pessoas que foram participar da manifestação. O movimento, infelizmente, não teve muito resultado e foi duramente reprimido pelas forças governamentais. Com isso, a gente encerra os conflitos urbanos que aconteceram durante a República Velha e a gente vai falar agora um pouquinho dos conflitos rurais, sendo o primeiro e o mais conhecido a Guerra de Canudos, que aconteceu de 1896 até 1897, trazendo uma mensagem de Deus, lutando pelo fim da fome, da miséria, da seca. No Nordeste, Antônio Conselheiro surge e dá início à Guerra de Canudos. O Antônio Conselheiro tentava acabar com a desigualdade e assim ele foi criando o povoado de Canudos, que consistiam em pessoas mais pobres que se reuniam a fim de lutar por uma reforma agrária, pelo fim da desigualdade, além de se revoltar contra o governo. E é óbvio que o mesmo se sentiu extremamente ameaçado, com a cada dia mais aquele povoado crescendo e virando um centro de resistência. E com isso, o governo brasileiro enviou tropas para acabar com Canudos. É importante a gente se atentar e entender que a Guerra de Canudos foi um conflito armado e um dos mais sangrentos do Brasil, com a morte de 25 mil pessoas, entre combatentes e entre civis. E agora a gente chegou no último movimento social da República Velha, a Guerra do Contestado, que aconteceu entre 1912 até 1916. Tudo começou com a ideia do governo de criar uma estrada de ferro que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul. O problema é que diversas pessoas foram expulsas e despejadas de suas casas porque precisavam construir a estrada de ferro naquele lugar, empobrecendo ainda mais a população brasileira. E assim surgiu o monge José Maria de Santo Agostinho. Ele ficou revoltado ao ver toda essa situação e começou a meter o pau no governo republicano, que por sua vez não deixou barato e enviou novamente suas tropas para de novo fazer um conflito armado. Como deu para perceber, a Primeira República não foi nada tranquila e é óbvio que o seu fim não poderia ser diferente. E agora a gente vai falar da crise da Primeira República, que foi o que definiu finalmente o fim da Primeira República. E agora a gente vai voltar lá naquele troca-troca de São Paulo com Minas Gerais. No ano de 1929, era a vez de Minas Gerais indicar um candidato à presidência da República, já que quem estava governando o país era Washington Luiz, paulista, que justamente era de São Paulo. O problema foi que São Paulo simplesmente não ligou para esse acordo que eles tinham e indicou Júlio Prestes à presidência. Com isso, Minas Gerais ficou extremamente brava com toda essa situação. E diversos políticos da época falaram, então nós não vamos votar no Júlio Prestes, a gente vai votar no segundo candidato, que era Getúlio Vargas, que foi indicado pela Aliança Liberal. Depois de muito tempo, o resultado das eleições finalmente chegou, definindo que Júlio Prestes tinha levado a presidência do Brasil. O problema foi que isso não agradou nem um pouquinho Minas Gerais, Paraíba, nem o Rio Grande do Sul, que começaram uma grande especulação de fraude nas eleições. Alguns meses depois, aconteceu o inesperado. O vice do Getúlio Vargas, João Pessoa, foi assassinado. Esse acontecimento gerou tanto conflito no Brasil
ao ponto de a gente ter um golpe militar, onde os militares do Brasil daquela época, o Exército da Marinha, depuseram Washington Luiz e transferiram o poder para Getúlio Vargas, anulando completamente as eleições. E esse acontecimento marca o fim da Primeira República do Brasil. Dando sequência, então, vou falar um pouquinho sobre a Era Vargas, que foi o período na história do Brasil onde Getúlio Vargas governou de 1930 a 1945. Getúlio foi um homem muito calculista e também um pouco manipulador. E tudo começou com o rompimento da oligarquia mineira com a paulista, que resultou na junção de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, formando a Aliança Liberal, com seu candidato Getúlio Vargas. As propostas de Vargas são basicamente as soluções para os problemas reivindicados pelos setores insatisfeitos. E algumas dessas propostas são voto secreto, incentivo à indústria nacional, leis trabalhistas como férias e regulamentação do trabalho feminino e infantil, anistia irrestrita, que atraiu os militares, e maior autonomia para os estados. Mesmo com todas essas propostas, Getúlio acabou perdendo a eleição. Porém, ele acabou dando um golpe após o assassinato de João Pessoa, que até então era o seu vice. Com esse golpe, Getúlio, assim que soube do assassinato, foi diretamente para o Rio de Janeiro, onde já chegando lá, temendo que houvesse uma guerra civil, Washington Luiz já entregou o poder diretamente a ele. Assim, Getúlio Vargas assumiu em 1930. Se tratando do primeiro governo de Vargas, o provisório, de 1930 a 1934, houve um fortalecimento do Estado e de si mesmo, centralização da tomada de decisões. Para os reformistas que apoiaram Vargas, a oligarquia fez com que faltasse poder público e sobrasse poder privado. Por isso, apoiaram a centralização do poder e queriam um governo provisório longo, para fazer reformas, enfraquecer os coronéis e eliminar as oligarquias da cena política. Futuramente, Vargas também instituiu concursos para definir os funcionários públicos por mérito e não por favoritismo, nepotismo ou influência, típicos das oligarquias. Os militares ganham muita força política no governo de Vargas e as oligarquias estavam extremamente insatisfeitas com as mudanças que Vargas estava promovendo no cenário político nacional, pois perdiam progressivamente o poder político e com a renomeação dos interventores e sem sua representação no governo federal. O estado de São Paulo, especificamente, tinha uma maior economia nacional, e nesse sentido se sentia extremamente excluída das tomadas de decisões, visto que as oligarquias estavam extremamente enfraquecidas. Em 1931, os efeitos da crise de 1929, a crise do café, foram sentidos com mais força no Brasil, e a economia do café ficou muito prejudicada. O governo comprou milhares de sacas de café de anos anteriores que estavam estocadas e as queimou, para impedir que elas entrassem no mercado e diminuísse ainda mais o preço do café. Em 1932, até mesmo as oligarquias gaúcho-mineira estavam insatisfeitas com as políticas de Vargas, e alguns setores do exército, juntamente com as oligarquias vencidas, pensavam em executar um golpe em Vargas. A Revolução Constitucionalista de 1932. 4 estudantes paulistas morreram após confrontos com tropas do governo. A oposição paulista utilizou o fato para mobilizar a população do estado e lutar contra o governo de Vargas. Em 9 de julho de 1932, teve início a Revolução em São Paulo. Inicialmente, eles contavam com o apoio de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul, que depois se aliaram ao governo federal, que conseguiu suprimir o movimento por conta de sua superioridade militar e de recursos. A revolução só foi reprimida depois de 3 meses de resistência. Vargas não queria problemas com São Paulo, porque era o estado mais rico do Brasil. Então ele procurou se aproximar e atender a algumas de suas reivindicações. E mesmo vencido, o movimento fez com que o governo federal acelerasse a constitucionalização do país, aprovando o Código Eleitoral de 1932 e convocando a Constituinte. A Constituição de 1934 definiu o Brasil como uma república federativa, com um sistema presidencialista com mandatos de 4 anos sem direito à reeleição, com a separação entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, realização de eleições diretas e com um voto secreto. Também foi realizada a legislação trabalhista. Ensino primário gratuito e obrigatório, e especificamente a próxima eleição seria por voto indireto.
O presidente eleito pela Assembleia foi Getúlio Vargas no dia seguinte. O próximo governo de Vargas foi o governo constitucional, de 1934 a 1937. Foi marcado pela oposição entre integralismo e aliancismo. O integralismo brasileiro foi criado e liderado por Plínio Salgado, que era um jornalista. O nacionalismo extremo era o Estado acima do indivíduo. Possuía orientações fascistas. Era anticomunista, antissocialista, antiliberal e anticapitalista. Somente um Estado forte, com concentração do poder nas mãos de um único líder, seria capaz de unir o país. A Ação Integralista Brasileira foi fundada em 1932. Foi marcado por pontos principais como Deus, Pátria e Família. Eram identificados pelo uso de camisas verdes, que passam a ser o seu uniforme. Em geral, era composta por funcionários públicos, membros da igreja, empresários e alguns membros das Forças Armadas. Tinham também o apoio de alguns setores da classe média. Chegou a cerca de 100 mil filiados. A saudação deles era um pouco similar à nazista e fascista, que era o braço estendido e falavam Anauê, que pode ser traduzido para você, meu irmão, em tupi. O aliancismo tinha Luiz Carlos Prestes como seu líder principal. A Aliança Nacional Libertadora era antifascista. Criticava fortemente o fascismo e o imperialismo. Defendia abertamente a reforma agrária em terras improdutivas, o não pagamento da dívida externa, a nacionalização de empresas estrangeiras e o maior atendimento às exigências dos trabalhadores. Queriam a formação de um governo mais popular, tinham medo de uma nova guerra mundial e cresceu rapidamente e reuniu vários setores da sociedade, classes médias, militares e estudantes, além das esquerdas brasileiras. A Intentona Comunista, 1935. Esse era um nome pejorativo para descrever o movimento, que começou com Luiz Carlos Prestes, que era adepto da ideia da Revolução Comunista no Brasil, e em 1935 começou a divulgação de um movimento para derrubar o governo e implantar um outro sob a direção da Aliança Nacional Libertadora. Luiz Carlos incentivou a população a derrubar o governo Vargas. Nesse momento, Vargas, percebendo o problema que estava começando, declarou a ANL ilegal. E os manifestantes pegaram em armas contra o governo em novembro e sofreram uma dura repressão, resultando em várias mortes e prisões. O governo se aproveita do medo comunista que se instaurou no Brasil e declara estado de sítio, que era uma medida de extrema em que o governo federal controlava o legislativo, o judiciário e as liberdades individuais dos cidadãos. E também cria um tribunal de exceção, para julgar todos os que estivessem envolvidos nas revoltas. Os anos seguintes foram de crescente medo comunista. Isso permite que Vargas consiga permanecer no poder por mais tempo. 2 anos após os levantes, o país ainda vivia em estado de sítio, o que garantia poderes absurdos para Vargas. Essa luta anticomunista contribuiu também para que as Forças Armadas se unissem em torno do golpe preparado por Vargas. Mas antes de efetivamente realizar o golpe, Getúlio Vargas precisava convencer a população a mantê-lo no poder. Para isso, cria uma ameaça de um plano comunista liderado por um homem chamado Corren. A notícia foi divulgada na Hora do Brasil, que era o maior canal de comunicação do governo com a população civil. O plano Corren foi atribuído a um judeu comunista. Planejava massacres, incêndios e atentados contra as mulheres. Ele era falso e só serviu para acelerar o golpe contra a democracia e manter Getúlio Vargas no poder. Em 1937, Getúlio Vargas outorgou a nova Constituição Brasileira, que ficou conhecida como Polaca, pois teve como referência a Constituição Autoritária da Polônia de 1935, além de influências dos regimes totalitários fascistas europeus. Essa nova Constituição transformou o Brasil no que chamou de Estado Novo. Concede ao presidente o direito de impor leis ao país, ordenar a invasão de domicílios e a prisão de pessoas, censurar os meios de comunicação, extinguir os partidos políticos, e as eleições foram suspensas, as greves proibidas e os sindicatos controlados pelo governo. Cada vez mais, Vargas procurava centralizar o poder e a tomada de decisões em suas mãos, não nas mãos do Estado ou de algum grupo político. Houve após o golpe integralista. Em dezembro de 1937, Getúlio Vargas decretou a extinção de todos os partidos políticos, inclusive a EIB,
que o apoiou no golpe. Além disso, proibiu-os de portarem armas. Os integralistas começam a conspirar contra Vargas e tentam matá-lo. Após esse episódio, o governo passou a perseguir seus opositores, fossem eles comunistas, integralistas ou liberais, punindo-os muitas vezes com a morte. O Estado Novo foi marcado por uma constituição autoritária e repleta de censuras. Também houve o fechamento do Congresso e a criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, onde eles censuravam a oposição e cultuavam um ditador. No Estado Novo também foi criado o CLT, que é a Consolidação das Leis dos Trabalhadores. Essas leis dos trabalhadores garantiam jornadas diárias de 8 horas, direito à previdência social, direito a férias anuais remuneradas, descanso semanal remunerado, regulamentação do trabalho do menor e da mulher. Durante o governo Vargas, acontece a Segunda Guerra Mundial, e ele procurava adotar uma política de neutralidade, até que revelou sua simpatia por nações fortes e convictas de sua própria superioridade, um elogio direto à Alemanha, o que preocupou bastante os Estados Unidos. O Brasil também manteve relações diplomáticas e econômicas com os países do eixo. Pressões populares e estadunidenses contribuíram para que Vargas declarasse guerra ao eixo. Os Estados Unidos entram na guerra em 1942 e eles demandam o apoio brasileiro, pois tinham financiado a construção da Companhia Siderúrgica Nacional. Tinham sido estabelecidas medidas de solidariedade entre os países europeus. O Brasil entra na guerra ao lado dos aliados e chega a enviar para a Itália forças expedicionárias brasileiras. Uma contradição foi a ditadura Vargas lutando a favor da democracia, o fim do Estado Novo e o queremismo. A luta na Segunda Guerra estimulou a contestação da ditadura internamente no Brasil. Afinal, o Brasil lutava contra regimes autoritários e, ao mesmo tempo, era uma. A sociedade brasileira passa a questionar essa incoerência do governo e a exigir redemocratização. Em 1945, Vargas antecipa a oposição e anuncia eleições presidenciais, libera os partidos políticos e a imprensa. Nos meses seguintes, a oposição aumentou seus ataques a Vargas nos meios de comunicação, temendo que ele realizasse alguma manobra política ou algum golpe. E em seguida surgiu um movimento apoiador de Vargas chamado de queremismo, composto principalmente por trabalhadores que temiam perder seus direitos adquiridos. Eles associavam seus direitos à pessoa do presidente, mas eles perceberam que para manter os direitos que conquistaram, era necessário que eles estivessem garantidos em uma nova Constituição. Em 1945, Getúlio Vargas foi forçado a renunciar por meio de um golpe armado pela oposição civil e militar, amedrontado pela força do queremismo. O governo foi entregue ao presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, mas as eleições no final do ano foram mantidas. Quem venceu as eleições foi Eurico Gaspar Dutra, que tinha apoio de Vargas, e o mesmo foi mantido como senador. O esperado era que outra pessoa ganhasse, e com isso as oligarquias foram definitivamente derrotadas, e perceberam que os trabalhadores tinham vontade própria e eram decisivos na política, chamado de populismo. Uns anos após, Getúlio Vargas se matou. A ditadura militar no Brasil. A ditadura militar no Brasil ocorreu de 1964 a 1985, iniciado com um golpe que depôs o presidente João Goulart, ou Jango, como era conhecido, em um contexto de tensões políticas e sociais. Os militares justificaram a intervenção como uma medida contra a ameaça comunista. O regime instaurou uma série de atos institucionais que restringiram direitos políticos, como o Ato Institucional 1 e especialmente o Ato Institucional 5, que intensificou a repressão, a censura e prisão arbitrárias. Movimentos de resistência como o movimento estudantil surgiram, mas enfrentaram violências e torturas. Durante os anos 70, o Brasil viveu o chamado milagre econômico, com o crescimento econômico, mas também com a desigualdade social. Na década de 80, a insatisfação popular cresceu, culminando o movimento Direta Já, que pedia eleições diretas. Em 1985, a ditadura chegou ao fim com as eleições de Tancredo Neves, marcando o retorno à democracia. O legado da ditadura é um tema complexo e sensível, envolvendo muitas narrativas, traumas e experiências individuais. Questões de memória histórica, justiça pelos crimes cometidos e a busca de reparação continuam a ser debatida na sociedade brasileira até hoje. O contexto e golpe de 1964. Antes do golpe, o Brasil vivia tensões políticas e sociais na década de 1960, com o governo democraticamente eleito de João Goulart, que enfrentava oposições de setores conservadores e da elite.
Depois do golpe militar 31 de março de 1964, os militares, com o apoio dos Estados Unidos, depuseram Goulart, justificando a ação como uma necessidade de combater a ameaça comunista. Repressão e censura. Em abril de 1964, o governo militar instituiu o Ato Institucional número 1, que permitiu a cassação de mandatos e a suspensão de direitos políticos. Em 1968, o Ato Institucional 5 intensificou a repressão, permitindo a censura da imprensa, fechamento do Congresso e prisão arbitrárias. Movimentos e resistência. Movimento estudantil. Nos anos de 1960 e 1970, os estudantes organizaram manifestações contra a ditadura, muitas vezes enfrentando violências e prisões, tortura e desaparecimentos. O regime implementou uma prática de tortura em centros de detenção. Estima-se que milhares de pessoas foram torturadas e centenas desapareceram. Abertura política. Na década de 1970, o Brasil experimentou um rápido crescimento econômico, conhecido como milagre econômico, mas com aumento da desigualdade social. No final dos anos 70, a insatisfação popular cresceu, levando à formação de novos movimentos sociais e à pressão por mudanças. Processo de abertura política. A partir de 1974, sob o governo de Ernesto Geisel, começou um processo de abertura lenta e gradual, conhecido como distensão, que buscava suavizar a repressão. Em 1984, o movimento popular exigiu eleições diretas para a presidência, culminando em grandes mobilizações pelo país. O fim da ditadura, transição e nova Constituição. Em 1985, com a escolha de Tancredo Neves para a presidência, embora ele tenha falecido antes de assumir, ocorreu a transição para a democracia. A nova Constituição foi promulgada em 1988, garantindo direitos civis e políticos. A República Populista. No Brasil, refere-se ao período de 1930 a 1945, caracterizado por uma série de transformações políticas, sociais e econômicas. Esse período se iniciou com a Revolução de 1930, que depôs o presidente Washington Luiz e levou Getúlio Vargas ao poder. Alguns tópicos importantes que levaram a República Populista foi Getúlio Vargas e o populismo. Nessa época, Vargas se tornou uma figura central, promovendo uma política que buscava apoio popular e de trabalhadores, utilizando discursos que enfatizavam a justiça social e o nacionalismo. Industrialização e modernização. O governo implementou políticas de industrialização, como a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, e incentivos à indústria nacional, buscando reduzir a dependência de produtos importados. Reformas trabalhistas. Vargas, nessa época, introduziu leis trabalhistas significativas, como a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, em 1943, que garantiu direitos como salário mínimo, férias e jornada de trabalho. Populismo e política. O governo buscou uma relação direta com as massas, através de medidas como a criação de sindicatos e o apoio dos movimentos populares, além de usar a propaganda para consolidar seu poder. Autoritarismo e Estado Novo. Em 1937, Vargas instituiu o Estado Novo, um regime autoritário que aboliu a Constituição de 1934, restringiu liberdades civis e perseguiu opositores, mas ainda manteve algumas políticas populares. Desenvolvimento econômico. A era marcada por um crescimento econômico significativo, mas com desigualdades regionais e sociais. O governo incentivou a infraestrutura e a urbanização. Cultura e nacionalismo. O período também foi importante para a afirmação da identidade cultural brasileira, com apoio às artes e à música popular, como o samba e a música folclórica. Todo esse período teve um impacto duradouro na política e na sociedade brasileira, moldando a relação entre o Estado e a população e influenciando futuros movimentos políticos. A Nova República é o período da história do Brasil que se iniciou em 1985, com a transição do regime militar para a democracia. Esse marco representa a luta por direitos civis, a realização de eleições diretas e a promulgação de uma nova Constituição em 1988, que estabeleceu os fundamentos de um Estado democrático de direito. Durante esse período, o país enfrentou desafios significativos, como crises econômicas,
escândalos de corrupção e a polarização política. Ao mesmo tempo em que buscou avanços sociais e a consolidação das instituições democráticas. A nova república é, assim, um período de profundas transformações e tensões, refletindo a complexidade da sociedade brasileira contemporânea. Alguns tópicos importantes que ocorreram na nova república desde 1985 até os dias atuais são: começando pela transição democrática. Ela foi iniciada em 1985. No Brasil, foi o processo que pôs fim ao regime militar instaurado em 1964 e restaurou a democracia no país. Ela foi marcada pela eleição indireta de Tancredo Neves como presidente. Essa transição foi resultado de pressões sociais e políticas por redemocratização. Embora Tancredo tenha falecido antes de assumir, seu vice, José Sarney, tomou posse. E várias reformas foram implementadas, incluindo a convocação de uma Assembleia Constituinte. Esse período é considerado um marco na história brasileira, promovendo o restabelecimento dos direitos civis e a liberdade de expressão. Logo após, vem a Constituição de 1988. Ela também é conhecida como Constituição Cidadã. Foi um marco na redemocratização do Brasil, elaborada após a transição democrática. Ela estabeleceu uma série de direitos fundamentais, incluindo direitos sociais, políticos e civis. A nova Constituição garantiu a liberdade de expressão, o direito à saúde, educação, trabalho e proteção ao meio ambiente. Além disso, reforçou a divisão dos poderes e a autonomia dos municípios. A Constituição de 1988 é considerada uma das mais avançadas do mundo, refletindo um compromisso com a democracia e a justiça social. Depois veio o Plano Real. O Plano Real, implementado em 1994, foi uma série de medidas econômicas no Brasil que visavam estabilizar a economia e controlar a hiperinflação. Liderado pelo então ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, o plano introduziu uma nova moeda, o real, que substituiu o Cruzeiro Real. As principais ações incluíram a criação de um programa de ajuste fiscal, controle de preços e a adoção de uma política monetária rigorosa. O sucesso do Plano Real resultou em significativa estabilidade econômica, crescimento e melhoria na qualidade de vida da população, consolidando Fernando Henrique Cardoso como um importante líder político. Logo em seguida, vem os governos do PT, que significa Partido dos Trabalhadores, que teve início em 2003 e foi até 2016. Esse governo foi marcado pela presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, que governou de 2003 até 2010, e sua sucessora, Dilma Rousseff, que governou de 2011 até 2016. Durante esse período, houve uma significativa redução da pobreza e aumento do acesso à educação e saúde, impulsionados por programas sociais como o Bolsa Família. O Lula implementou políticas de inclusão social e crescimento econômico, enquanto Dilma enfrentou desafios econômicos, incluindo crises e um cenário de recessão. Em 2016, a Dilma foi alvo de um processo de impeachment, que resultou em uma destituição, o que gerou intensa polarização política no país. Esses anos foram caracterizados por avanços sociais, mas também por crescentes tensões políticas e crises econômicas. E então vem o impeachment de Dilma Rousseff. O impeachment de Dilma Rousseff ocorreu em 2016. Foi um processo que resultou na destituição da então presidenta do Brasil. A acusação principal contra ela foi a prática de pedaladas fiscais, que consistiam em atrasar repasses e bancos públicos para melhorar a situação fiscal do governo. O processo gerou intensa polarização política e mobilizações sociais, tanto a favor quanto contra o impeachment. Em agosto de 2016, o Senado decidiu pela cassação do mandato de Dilma. Seu impeachment foi um marco na política brasileira, gerando debate sobre a legalidade do processo e suas implicações para a democracia no país. Após a destituição, Michel Temer assumiu a presidência. Após vem a crise econômica, que teve início em 2015 e foi até 2017. No Brasil, ela foi marcada por uma severa recessão, inflação alta e aumento do desemprego, causado por uma combinação de fatores internos e externos,
como a queda dos preços das commodities. A deteriorização das contas públicas e a desconfiança em relação às políticas econômicas do governo, a crise resultou em uma contração do PIB, que caiu significativamente. As medidas de austeridade e os cortes de gastos implementados pelo governo Temer após o impeachment de Dilma Rousseff também impactaram a economia. A crise teve efeitos profundos na sociedade, elevando a pobreza e gerando descontentamento popular. O período é lembrado como um dos mais desafiadores da economia brasileira nas últimas décadas. E depois veio a Operação Lava Jato, que foi iniciada em 2014. Foi uma investigação de corrupção que revelou um esquema de lavagem de dinheiro e corrupção, envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras e políticos de vários partidos. A operação, liderada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, desdobrou-se em várias fases e levou à prisão de empresários, políticos e ex-presidentes, incluindo Luiz Inácio Lula da Silva. Lava Jato expôs um sistema de corrupção sistêmica no Brasil, gerando um intenso debate sobre ética política e reformas. Embora tenha sido aclamado por alguns como um marco no combate à corrupção, a operação também enfrentou críticas por seu manejo jurídico e suas implicações políticas. Em 2021, muitos dos processos relacionados foram anulados e a operação perdeu força, levando a discussões sobre seu legado e impacto na política brasileira. E também temos as eleições de 2018, que foi no Brasil marcadas por um clima de polarização política e forte mobilização social. Jair Bolsonaro, do PCL, e Fernando Haddad, do PT, disputaram o segundo turno da eleição presidencial, com Bolsonaro sendo eleito. O contexto incluiu crises econômicas, questões de segurança e um grande debate sobre corrupção. Além da presidência, foram realizadas eleições para governadores, senadores e deputados. O pleito também foi notável pela presença de novos partidos e candidatos, refletindo um desejo de mudança na política. A participação popular foi alta, e as eleições foram impactadas por uma intensa atividade nas redes sociais, onde desinformações e campanhas virais tiveram grande influência. Um marco muito importante foi o Covid-19, que foi causado pelo coronavírus SARS-CoV-2. Surgiu no final de 2019 e se espalhou globalmente em 2020, levando à pandemia. Os sintomas variavam de leves a graves, incluindo febre, tosse e dificuldade respiratória. Em resposta, muitos países implementaram medidas como lockdowns, distanciamento social e uso obrigatório de máscara. A pandemia causou impactos significativos na saúde pública, economia e estilo de vida. E em dezembro de 2020, as vacinas começaram a ser distribuídas, oferecendo esperança de controle da doença. E por fim, as eleições de 2022, que no Brasil foram marcadas pela disputa presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, além de eleições para governadores, senadores e deputados. Lula venceu no segundo turno, retornando à presidência após um período de polarização política e tensões sociais. As eleições foram significativas por conta do contexto de crise econômica, desinformações e debates sobre democracia e direitos humanos. A participação do eleitorado foi alta, refletindo o engajamento político da população. Esses tópicos refletem a complexidade e as transformações da política e sociedade brasileira nas últimas décadas.